colocar uma ação aqui, né, de clique. Quando eu clicar aqui, vai ter um lapisinho, vou botar um lápis aqui nesse canto, para que a gente possa clicar e ele abrir um modal aqui para a gente escolher se a gente quer acessar a câmera do celular ou se a gente quer acessar a galeria, tá bom? Nós estamos aqui no nosso, cadê? Circle Avatar, né? E vamos adicionar aqui eu vou envolver ele dentro de uma column, tá? Mas eu quero, na verdade, alterar para um stack. Por quê? Eu quero em cima dessa bola e colocar aqui um ícone meio que fora e dentro, né? Que é um lapisinho aqui onde ele pode ver que consegue alterar. Então, ó, eu tenho um stack e em cima do Circle Avatar eu vou colocar a gente já sabe que é um Inkwell, né? Ele tem uma função onTap, que a princípio vazia aqui, beleza? E ele tem um filho. O filho dele vai ser um icon. Uma instância de icon com icons.edit, que é o lápisinho. Vamos ver como é que fica aqui, ó. Ele botou o lápis lá em cima. Não é aí que a gente quer. A gente quer que ele fique aqui embaixo. Então, como a gente está dentro de um stack, é legal a gente utilizar aqui um tal de position. Então, eu vou colocar um widget e esse nome aqui vai ser position, né? Certo? E eu consigo posicionar, por exemplo, right é a direita, ele vai ter um distanciamento da direita de 0. Então, ele vai colar lá na direita, tudo bem? E também o bottom dele vai ter um distanciamento de 0. Então, ó, ele veio parar em vez de nessa ponta aqui, nessa ponta de cá. Eu também vou envolver esse Inkwell aqui. Deixa eu pensar. Na verdade, esse Inkwell aqui... Não, é isso mesmo. Só no lápis aqui. Eu vou envolver esse icon, tá? Dentro de um... Pode ser um... Tem um cara aqui chamado Rect Circular... com 2 Rect... como é que é o nome aqui do... Pra gente envolver ele dentro de um... é RR, né? Rect Rounded, esse cara aqui, ó, Rounded Rect. Como é que eu vou lembrar o nome? Na verdade eu não preciso cortar não. Vou colocar dentro de um container, tá? Desculpa aqui. Vou colocar dentro de um container e desse container tem um decoration, tá? Esse é um box decoration. E as bordas dele, radial border radius. A gente vai colocar aqui border circular 50, que ele vai ficar todo redondo. A gente não vai ver porque eu não coloquei uma cor, né, desse container. Então, container, colors.blue, que a gente trabalhando aqui, né? Então ele ficou envolvido aqui. Só que lógico, eu quero que a margem interna desse botão, dessa bola, ela aumente, né? E outra, o azul não é o mesmo, né? Tá vendo que esse azul aqui é desse? Mas tudo bem, vamos ver como é que fica. Vamos aqui nesse container. Agora eu acho que você vai entender aquela parte do a diferença de margem e de padding. Margem, eu vou querer que essa bola aqui cresça um pouco mais, por exemplo, 12 para cada lado, ó. E ela não mexeu aqui, ó.
nessa imagem, né? Diferente de se eu colocar padding, ó, tá entendendo? Então, o margem, ele me afastou da margem 12. O padding não, ele afastou esse objeto interno aqui em 12. Mas aí você vai, esse é só treinamento mesmo. E aqui no caso do icon, ele também tem colors. Em vez desse lapisinho preto, eu vou colocar um lápis branco, tá? Que eu acho que ele vai destacar mais assim, né? E beleza. Então se clicou aqui, vamos lá, print, né? A gente vai colocar um print aqui. Sabe que essa função funciona, mas só para escolher galeria, né? Escolher tipo, enfim, só para a gente ver aqui funcionando. Então a gente está com o nosso debug ligado, ó, clicou aqui, escolher galeria, beleza? Certo. E aí a gente vai para a segunda parte aqui da aula, que quando clicar aqui, eu quero que suba um bottom sheet, né? Só que aí, vamos lá, ó, a gente já tem todo um bottom sheet configurado aqui com uma bordazinha do lado e tal. Então, imagina que melhor do que eu criar, né, um novo bottom sheet só para exibir 2 itens aqui com todo esse decoration aqui, né? Imagina eu ter que copiar isso aqui para esse próximo bottom sheet. Se a gente tiver 10 bottom sheet, eu vou ter que ficar copiando isso aqui. Você concorda que é um padrão? Se um bottom sheet já abre naquele formato, no máximo 75%, com essas bordas 25%, é melhor eu ter em um lugar só um componente que me chama esse container e eu coloco só o conteúdo interno do que o contrário, beleza? Então a gente vai fazer isso, ó. A gente vai deixar isso aqui dinâmico, desde quem chama aqui no nosso, no Event Details, não, é no Summary. Então, ó, no nosso Summary tem também um outro conteúdo aqui, ó, que faz sentido, porque eu preciso ser transparente, esse aqui é true, né? Então tem algumas configurações que precisam ser exatas, né? E então a gente vai melhorar isso aqui. Vamos aproveitar, vamos fazer o seguinte, a gente vai criar um componente aqui dentro de Design Systems, que vai auxiliar a gente. O nome desse componente pode ser bora lá bottom sheet.dart. Beleza? Então vai ser uma classe chamada bottom. Opa, bora lá, né? Bora lá bottom sheet, né? E aqui é uma classe mesmo, beleza? Eu não vou criar um widget aqui nesse momento. Por quê? Porque eu quero, na verdade, criar uma estrutura que me auxilie assim, ó. Então eu vou criar aqui um método static, tá? Um método estático, que a princípio não retorna nada, beleza? O nome dele vai ser show, só show, porque a gente está falando de bottom lá sheet show. Não espera nada como parâmetro de entrada por enquanto e tem um corpo. Nesse corpo, beleza? A gente vai só retornar, então a gente tem um return e a gente vai retornar isso aqui, ó. A gente vai retornar esse show modal, parará, parará. Vou importar aqui, que eu preciso importar de material. Vamos ver qual foi o problema. Eu acho que o nosso método não pode ser estático. Não, na verdade ele é filtry, tá? Então eu não posso retornar. Na verdade ele retorna um filtry void. Beleza? E aí tem algumas coisas que a gente vai ter que adicionar aqui como parâmetro de entrada, porque o bottom sheet precisa. Primeira coisa deles é o contexto. Então eu vou adicionar aqui, vai ser nominal, né? Porque tem muita coisa que eu vou receber. Então o primeiro deles é o build context, e eu vou chamar ele de context. Pronto, já resolvi esse primeiro problema. E ele é required, né? Ele não funciona se não tiver. Beleza? Vou colocar a vírgula aqui só para indentação. Mais uma coisa que eu vou receber aqui dentro é uma função. Eu posso enviar uma função. Olha, tá vendo que nesse caso aqui
bottom sheet lá, do summary, existe uma função que é necessária ocorrer. Deixa eu pensar se vai dar certo isso aqui. Talvez não dê certo para esse, justamente porque ele tem uma função e depois incluir aqui uma page. Não precisa disso. Essa função aqui eu posso deixar ela do lado de fora, tá? É isso, ó. Posso deixar ela do lado de fora, porque eu vou construir esse participantes aqui. Então é isso, eu não preciso, certo? Então eu não preciso disso aqui. E a única coisa que eu vou precisar aqui é do próprio widget. Então eu vou receber aqui required, certo? Um widget, não importa qual é, que vai ser o content, ou seja, o conteúdo, beleza? Não, aqui é vírgula. E esse conteúdo eu vou retornar aqui, ó. Então esse é o meu show modal, né? Aqui do bora lá, bottom sheet. Só que ainda tem mais, certo? O nosso summary aqui, quando precisar chamar essa função, ele não chama mais esse show modal. Ele vai chamar aqui agora o seguinte, ó. Bora lá, bottom sheet, ponto, show. E eu preciso passar para ele o contexto, que é context, e o content, que é esse camaradinho aqui, ó, a classe que ele está chamando, né, que é o participantes voda modal. Mandei aqui, ponto e vírgula aqui no final, e eu posso já excluir essa função. Então vamos ver se está funcionando. Para ver se está funcionando, a gente pode entrar aqui como administrador, entrar no rei da codorna, relatórios, se eu quiser ver aqui a quantidade de pessoas, tá aí, ó. Então o nosso bora lá show tá funcionando. Só que ainda tem mais. Vamos para a segunda etapa. Eu não quero chamar diretamente, né, o modal aqui atrás, né, essa página em branco, essa como é que fala? Essa borda arredondada, a questão que a gente trabalhou aqui, né, do tamanho máximo, tamanho mínimo. Então a gente vai aproveitar aqui desse componente, a gente vai precisar disso aqui, ó. Eu vou copiar tudo, eu vou copiar todo o conteúdo, tá? Todo o conteúdo da página. Ctrl A aqui, Ctrl C, e eu vou aqui no nosso bora lá sheet ainda, e vou aqui, ó, depois que acabar essa classe, eu vou copiar todo esse conteúdo. Vai dar tudo errado aqui, vai ter um monte de coisa errada, principalmente esses imports aqui eu vou deletar, beleza? E em vez de participantes model, tudo bem? Eu vou mudar isso aqui, então com Ctrl L, eu vou alterar todos esses nomes aqui para bora lá bottom sheet custom, tá? Ou então só bottom sheet custom. Então, deixa aqui, bora lá bottom sheet custom, melhor ainda. Aqui, ó, é o componente, beleza? E eu não vou receber users ID, porque aqui ele vai ser, como é que fala? Ele vai ser imparcial, ele vai funcionar para qualquer coisa. Ele não tem init state, inclusive ele nem precisa ser um stateful, né? Ele pode ser, deixa eu ver se eu consigo converter aqui, ó. Ele pode ser eu vou copiar esse nome bora lá aqui para essa classe. Ele extend em vez de state, ele vai ser stateless, o widget. E aí eu posso deletar essa classe aqui de cima. Beleza? Posso tirar esse override, que ele está precisando aqui, adicionar uma chave, ok. Então, ó, ele nem é stateful, tá? Ele é só essa base aqui de fora. Então, essa base aqui de fora, ela não muda com o tempo. Então, não precisa ser stateful.
E outra coisa, o conteúdo aqui interno, ó, eu também não quero trazer isso. Eu não quero trazer esse padding aqui. Talvez o padding sim, porque eu não quero trazer essa coluna. Né? Então, essa coluna vai ser realmente o conteúdo. Entendeu? Então, em vez de eu apresentar conteúdo, eu vou esperar conteúdo aqui. Então, eu vou esperar final widget content, beleza? E vou receber ela aqui como required this content, certo? Estou recebendo isso aqui nesse conteúdo e esse content, ou no construtor, né, vai ser o meu filho aqui, ó, vírgula. Então aqui, ó, eu vou exibir qualquer página, qualquer conteúdo aqui dentro desse bottom sheet aqui. E eu não vou, nesse show modal aqui, eu não vou mais retornar content. Eu vou retornar bora lá component, que vai apresentar content. Tudo bem? É isso. Só que aí, ó, o que eu preciso fazer agora? O meu Participants Vote Model, eu não preciso mais de enviar esse container aqui, porque senão ele vai ter um container dentro de um container, né? Na verdade, eu só preciso enviar tudo que tiver dentro de column. Então, olha o tamanho que ficou agora o nosso container. Era só o conteúdo de column. Só o conteúdo lá interno. Vamos ver se funciona? Eu vou chamar aqui agora de novo. Olha aí, funciona do mesmo jeitinho. E vai funcionar também agora, porque a gente vai fazer na próxima aula aí, que é quando a gente clicar aqui, vai aparecer o próximo modal, beleza? Então a gente já construiu aqui, na verdade a gente customizou, né? A gente criou o nosso componente bora lá bottom sheet, que ele é estático. Essa classe aqui é estática, ela só está fazendo essa função aqui ser padrão por conta dessas duas coisas aqui só. Então, para não ter que ficar repetindo isso toda vez em outros lugares, certo? E essa função retorna o nosso bora lá bottom sheet component, que aí sim é um widget, beleza? E ele já tem a estrutura básica aqui, que é como se fosse o background, né? Ou seja, o nosso quadro ali onde a gente vai realmente desenhar o conteúdo das informações que a gente vai colocar no nosso bottom sheet, beleza? Vamos salvando aqui para a próxima aula já.